Estão animados para mais uma exposição da palavra? Dando continuidade para quem nos visita, nós estamos fazendo uma série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos ao capítulo 6. Então já avançamos um bocado e hoje a gente entra nessa parte que eu acredito também ser mais uma virada, né, na carta de Paulo aos Romanos, e vocês vão entender o porquê durante a exposição dessa mensagem. E eu acredito, né, como até foi orado aqui, tanto pelo Tiago, Dudu também esteve orando comigo, que é uma daquelas palavras que o Espírito, ele certamente quer usar para nos transformar mais uma vez, mudar mais um pouco. Então eu queria endossar, né, todos os pedidos aqui que já foram feitos de atenção, não se distraia, tente se manter focado e atento espiritualmente falando, para que o Espírito com graça possa operar em nossas vidas mais uma vez. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Você sente que o pecado ainda tem poder sobre você? Responde para você. Você sente que o pecado ainda tem poder sobre você? Nossa palavra de hoje, ela vai focar num processo que Deus tem comunicado bastante para a gente nesses últimos dias. Tivemos uma conferência, ou um seminário, para falar só sobre essa temática, que é a santidade. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de santificação, a obra que o Espírito Santo realiza em nós, num processo que dura ali, né, pós-conversão, que vai durar certamente até que Cristo venha. Até agora, Paulo, ele nos conduziu por um argumento poderoso. Nos capítulos de 1 a 3, ele mostrou que todos nós precisamos de salvação. Judeus, gentios, religiosos ou não, todos estamos debaixo do pecado. Depois, nos capítulos 3 a 5, ele revelou o que Deus faz para nos salvar e como nós nos apropriamos dessa salvação pela fé. Mas agora Paulo, ele vai mais fundo, porque a salvação, ela é maior do que muita gente imagina. A salvação, ela tem duas dimensões. Quando alguém se converte, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A primeira é a justificação. Deus nos declara justos, nossa culpa, ela é removida. Diante de Deus, nós somos vistos como completamente santos. Não por mérito próprio, mas pela justiça de Cristo que é creditada a nós, né? Uma mudança de posição. Nós deixamos de ser réus e passamos a ser filhos. E uma outra coisa acontece também. A segunda é a santificação. E é aqui que nós entramos agora no capítulo 6, e vocês vão perceber que o apóstolo, ele vai continuar falando sobre isso nos capítulos posteriores, capítulo 7, capítulo 8. A santificação é o processo pelo qual nós nos tornamos, né, na prática diária, o que nós já somos perante Deus. Santos. É a salvação do poder atual do pecado na nossa vida cotidiana. Pense assim, a justificação é para nós. Deus nos declara justos. A santificação é em nós. Entende? A justificação é para nós e a santificação é em nós. É esse processo de Deus nos tornando justos. A justificação, ela remove a culpa do pecado. Já a santificação, ela enfraquece o domínio do pecado.
A justificação é instantânea. Justificado. A santificação é um processo progressivo, gradual e que dura a vida inteira. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 6. Nós vamos meditar na porção aqui do versículo 1 até o versículo 14. Romanos capítulo 6, do 1 ao 14. Diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Esse capítulo 6, dos versículos 1 até o 14, tem 3 movimentos claros aqui. Primeiro, quem é você? Morto para o pecado, vivo em Cristo. É o que o apóstolo Paulo está falando do versículo 1 até o versículo 10. Quem é você? O segundo movimento é como você deve ser. E a palavra que Paulo vai trazer para a igreja é: considere isso como verdade. É o que nós vamos ver no versículo 11. E o terceiro movimento é como você deve agir. E a resposta é: apresente-se a Deus. É o que nós vemos nos versículos 12 até o 14. A orientação para nos colocarmos diante de Deus. Apresente-se a Deus, não ao pecado. É um movimento de identidade, cognição e obediência. Identidade, cognição e obediência. E o fio que amarra tudo isso é a nossa união com Cristo, como fundamento de uma vida radicalmente nova. Então, a objeção do versículo 1 leva Paulo a discutir como o Evangelho nos conduz a uma vida santa, a uma vida transformada. Reparem como ele inicia o primeiro versículo desse capítulo 6. É com uma pergunta. Ele está dizendo: que diremos então? E essa pergunta não é absurda, gente. Não sei se vocês lembram como Tiago, foi Tiago, né, que pregou semana passada, encerrou
a explanação do capítulo 5. O apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Onde tinha muito pecado, tem mais graça ainda. Não é isso que ele está dizendo? E aí, qual é a conclusão que uma pessoa pode chegar sem sabedoria ao ler, né, ou ao ouvir uma declaração como essa? Cara, se Paulo acabou de dizer que onde abundou o pecado, a graça superabundou, então, quanto mais nós pecarmos, mais graça Deus demonstra e mais glorificado Ele é. Isso não é loucura, tá, gente? Isso não é viagem. Muita gente entendeu a graça dessa forma. E muitos, por não compreenderem a graça exatamente nos termos de Deus, acabaram fazendo até, vamos dizer assim, lidando de maneira sarcástica com ela. E isso foi revelado através de poetas, de filósofos, né, de muitos homens intelectuais que, por não crerem e não compreenderem essa obra de Deus, acabaram lidando com ela, assim, como podemos dizer, banalizando a graça de Deus. O filósofo Voltaire, ele brincava com essa ideia, que ele falava assim, Deus perdoará, esse é o negócio dele. Entendem o problema disso? De uma pessoa que não crê e não compreende a graça, aí, cara, vive da maneira que você quiser, cara. Não é isso que esses crentes ficam falando aí, que Deus perdoa? Cara, Deus vai perdoar, cara. Esse é o negócio dele. Teve um outro poeta chamado W.H. Auden, e ele foi ainda mais direto. Ele falou assim, eu gosto de cometer crimes, e Deus gosta de perdoá-los. O mundo está admiravelmente organizado, debochava esse poeta. É uma lógica sedutora, carnalmente falando, mas é completamente errada. Por quê? Porque ela trata a graça como uma cobertura para o pecado. Como se fosse algo que, não, pode pecar porque tem a graça aí, a graça vai cobrir o pecado. Só que a graça, ela é libertação do pecado. É bem diferente. Ela assume que a salvação muda apenas o nosso status diante de Deus, mas deixa a nossa natureza e o nosso estilo de vida intactos. Essa ideia, né? Pode uma pessoa receber uma nova vida e continuar em sua antiga maneira de viver? Paulo diz que não. Como nós podemos ver no versículo 2, olha o que ele vai afirmar aí enfaticamente. Versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? A resposta de Paulo, a pergunta do versículo 1 é direta. De modo nenhum. Mas não para por aí. Ele explica por que continuar no pecado é uma contradição absurda para o crente. Nós morremos para o pecado. E o que significa morrer para o pecado? Paulo ele não está dizendo que o pecado perdeu a sua capacidade de nos atrair. Todo cristão honesto sabe que não é assim. O pecado ele atrai. Ele também não está dizendo que é impossível para um cristão pecar. Infelizmente, o cristão ele ainda pode pecar. Mas o que ele está dizendo é que é desnecessário, é indesejável viver dominado pelo pecado, praticá-lo habitualmente como um estilo de vida. Pense assim, se um homem ele perde a sua esposa, seria estranho e até perturbador ele continuar vivendo como se ela ainda estivesse viva. A morte dela mudou
fundamentalmente o relacionamento que eles tinham. Ele poderia agir como se nada tivesse mudado, como se ela ainda estivesse ali, mas isso seria uma negação da realidade. A morte encerrou um vínculo. Da mesma forma, a nossa união com Cristo na morte, o vínculo de dominação que o pecado tinha sobre nós foi encerrado. Vocês estão comigo, gente? Continuar vivendo como escravo do pecado é agir como se a morte nunca tivesse acontecido. É como uma pessoa que decidiu casar, ela decidiu ser um com alguém, ela se uniu àquela pessoa, mas vive encontrando com o ex. Isso é legal, gente? A vontade que dá é perguntar: por que você casou então com essa pessoa? Não faz sentido. Por isso que o apóstolo Paulo ele questiona na sequência. Olha o versículo 3 e o 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, Paulo agora ancora o argumento em algo que todo cristão ali em Roma, ele sabia que tinha experimentado, que era o batismo. Paulo ele não está inventando uma teologia abstrata. Ele aponta para algo concreto que os leitores eles experimentaram, que eles viveram, e fala: você já ensinou isso diante de toda a comunidade. Agora entenda o que isso significa. O batismo ele funciona como uma abreviação visual de toda a experiência de conversão. A pessoa que está sendo batizada, ela está declarando para a comunidade: eu morri com Cristo. E toda a comunidade, quando essa pessoa está sendo batizada, está testificando: essa pessoa morreu com Cristo. Morreu. Ele condensa em um gesto o que aconteceu espiritualmente. Descemos a água como quem desce ao túmulo. E somos ressuscitados com Cristo. Creio que o apóstolo ele esteja falando de dois batismos que caminham juntos. O batismo na água e o batismo do Espírito Santo, que é a realidade do crente, espiritualmente falando, quando ele se une a Cristo ali na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, o batismo na água aponta para e confirma o batismo real, né? O batismo no Espírito. Então, no batismo, nós morremos e ressuscitamos para andar em novidade de vida. Entendeu? Você morre, ressuscita para andar com Cristo. Entendam a linguagem. Não é reforma, é ressurreição. Nascer de novo implica viver um tipo de vida completamente diferente do estilo de vida que você vivia antes. Diferente de algumas opiniões que nós podemos ouvir e até mesmo em algum nível respeitar. Quem estava aqui no seminário talvez possa até estar fazendo um link, se você esteve atento a pontos que foram abordados. O novo nascimento, ao meu ver, é algo tão poderoso que o resultado é Deus
transmitindo ao crente o que Paulo vai chamar aqui de novidade de vida. Não é uma melhora moral. Não é alguém que mentia e agora vai ser um pouco mais honesto. Não é alguém que adulterava e agora não, agora vou ficar só no flerte, né? Porque as coisas estão mudando. É nova vida. É nova vida. É um padrão de vida estabelecido e comunicado pela ressurreição de Cristo. Nascer de novo não é sobre apenas parar de pecar, é sobre começar a viver de um jeito completamente novo. É sobre, santificação não é apenas mortificação. Matar os hábitos do pecado é também vivificação. Cultivar ativamente a vida que Cristo nos deu. E isso não é uma exigência para merecer a graça, mas é a forma como nós respondemos a ela. Não responder a isso é agir como um ignorante. Veja a linguagem que o apóstolo usa aqui nesse versículo 3. Abra o versículo 3 para mim, por favor. Ele fala assim, ou será que vocês ignoram? Imagina o cara que recebeu uma herança e a herança dele era um terreno de 1.000 metros quadrados no Leblon, na Delfim Moreira. E aí, sabe o que ele fez com essa herança? Esse cara, ele era pobre. Ele não tinha nada. E daqui a pouco ele recebe um terreno de 1.000 metros quadrados no Leblon. Só que ele falou assim, cara, eu sou pobre. Eu não tenho o que fazer nesse terreno. Mas vou dar um jeito. Aí ele vai lá, constrói um barraco no terreno, que era o que ele tinha condição de construir, e planta uma horta, porque tinha muito espaço. E aí ele viveu, mês após mês, na verdade ele sobreviveu no Leblon, visual top, vizinhança top, mas ele viveu ali, sobrevivendo, pagava as contas muito mal, as verduras ali, cara, mais ou menos, e no barraquinho dele, no Leblon. Sabe quanto vale um terreno de 1.000 metros quadrados na Delfim Moreira? Segundo a revista Valor Econômico, de 100 a 150 milhões. Dependendo da localização exata, potencial de construção e vista. De 100 a 150 milhões. Não era mais fácil ele vender o terreno e se tornar milionário a vida toda? Mas sabe o que a atitude dele revelou? Ignorância. Ele era rico e não sabia. Esse comportamento não difere em nada da pessoa que foi batizada em Cristo e não anda em novidade de vida. Talvez a maioria de vocês estejam falando, nossa, mas esse cara é muito burro. Ignorante. O que será que você diria a respeito de você mesmo, sabendo da sua nova identidade em Cristo? Muito burro ou muito sábio? Alguém que se apropria do bem que recebeu ou alguém que está desprezando o bem que recebeu? Veja o que o apóstolo diz na sequência, no versículo 5.
Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E a palavra grega utilizada aqui para unidos, ela significa crescidos juntos. Poderíamos também parafrasear como fundido juntos. Sabe o que significa fundir? É o processo onde você derrete o metal, né, e despeja ele ali sobre uma forma, e ele vai tomar a forma de onde aquele líquido, né, aquele metal que se transformou em líquido, ele está sendo lançado. E aí ele vai tomar aquela forma, né? E o molde aqui, nesse caso, que essa palavra está apontando, quem é o molde? O que é o molde? É a morte de Cristo. Pense então que você, na sua conversão, você foi derretido, sabe? E despejado sobre a morte de Cristo. Só que Cristo ressuscitou. Então, você também foi ressuscitado com ele. Porque se você participou, né, da sua morte, se você foi unido, se você foi acoplado a ele no evento anterior, você também agora participa do evento posterior, que é uma nova vida. Não é assim que cantamos? Você morreu uma vez. É suficiente. Ele morre e volta à vida. No batismo, você morre e volta à vida. Nova vida. Versículo 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Paulo abre esse versículo com uma palavra que merece nossa atenção. É a palavra sabendo. Ele não diz sentindo ou esperando. Ele diz, saiba disso, sabendo isto, porque a vida cristã depende do aprendizado cristão. O dever, ele sempre está fundamentado na doutrina. Se Satanás ele consegue manter um cristão na ignorância de quem ele é em Cristo, ele consegue mantê-lo na impotência. A resposta não é orar mais para ser liberto, é saber. É saber. E então viver de acordo com o que você sabe. Conhecimento de Deus e da sua obra. Falamos sobre isso ontem. Os homens, né, que estavam aqui. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O velho homem é a pessoa que você era antes da justificação. Sua identidade anterior, formada em Adão. Marcada pela escravidão ao pecado. Essa pessoa não existe mais da mesma forma. Você não é mais quem você era. Você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado? Você não é mais quem você era. Você não é mais quem você era. Seu antigo eu morreu. Seu antigo eu morreu. Satanás não precisa te fazer abandonar a fé. Basta ele te manter ignorante acerca do que já foi feito. Basta ele te fazer suplicar a Deus por uma libertação que Deus já declarou como concluída. Basta ele te manter vivendo
como prisioneiro de uma cela que a porta está aberta. Versículo 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Paulo estabelece aqui um princípio simples e devastadoramente libertador. A morte encerra todas as reivindicações. Quando alguém morre, suas obrigações terrenas terminam. Um homem que morre não deve impostos. Uma mulher que morre não está mais presa a um contrato. A morte é o encerramento definitivo do vínculo legal. Paulo, ele aplica esse princípio à nossa relação com o pecado, porque morremos com Cristo, o pecado não tem mais reivindicação sobre nós. Toda vez que o pecado bater a porta, você pode falar assim, ei, ele morreu, você está cobrando o quê? Esse aí não te responde mais, porque está morto. Tem uma história de Agostinho, né? Que, para quem não sabe, Agostinho, antes da conversão, ele tinha uma vida de muita promiscuidade, né? Ele era poderíamos dizer, um devasso. E após a sua conversão ali, a história diz mais ou menos que uma das suas amantes, né, na sua época ali, antes da conversão, encontra com ele na rua. E ela começa a chamá-lo, e ele percebe que era uma mulher que ele já tinha se relacionado, mas aquele cara morreu, a vida dele mudou, então ele começa a apertar o passo e fugir daquela mulher. E ela acha assim, pô, será que ele não me viu? Será que ele não lembra de mim? E ela começa a persegui-lo, e ela vai chamando, Agostinho, e ele aperta o passo e ela vai indo atrás dele, Agostinho, Agostinho, e ele tá aí. Aí ela, Agostinho, sou eu, Agostinho. Aí ele olha para trás e fala, mas não sou mais eu. E vai embora. Morreu. Mudou, não era mais ele, cara. É importante nós entendermos que nós não somos mais obrigados a seguir os ditames do pecado. Nós podemos escolher fazê-los, mas nós não somos obrigados. Não somos. Nós não devemos seguir aquilo que o pecado tenta nos orientar. Amém? Quem nasceu de novo está livre do domínio do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. E Paulo, ele está falando aqui da nossa ressurreição física futura. É sobre isso que ele está querendo dizer com essas palavras. A glorificação final, quando os nossos corpos, né, eles serão ressuscitados ali, glorificados no retorno de Jesus. É a linha de chegada de tudo que ele está construindo ao longo desses capítulos. A vida com Cristo, essa vida que começa na conversão, culmina na ressurreição, ela nunca cessa. Quando você nasce de novo, você nasce para viver com Cristo e você vai viver com Cristo para sempre. Essa vida já começou e vai continuar. Ela será postergada de uma maneira sem fim, de modo vitalício. Né? Você tem agora um contrato vitalício com Cristo, cara. É para sempre. E aí você pode perguntar, mas Léo, por que isso importa para a santificação? Paulo está falando de santificação, aí está falando de ressurreição, está falando de eternidade, mas eu quero saber do hoje. Mas então, quem sabe que vai ressuscitar com Cristo na eternidade, vive diferente agora. Quem sabe? A esperança da ressurreição, ela não é um consolo para o futuro. Ela é uma motivação para o presente.
se essa vida, né, se eu entendi assim, cara, essa vida não é tudo. Se há uma existência glorificada nos aguardando, então os apelos do pecado, eles perdem o seu poder de sedução. Porque eu sei o que me espera. Eu sei que o pecado me oferece é só por um momento. Só que no final dessa jornada, Cristo está esperando por todos nós, cara. E é para viver para sempre com Ele. Vale trocar? Vale trocar o momentâneo pelo eterno? Não precisa nem fazer conta, né, gente? O pecado, ele sempre promete mais do que entrega. E sempre cobra mais do que prometeu ou do que entregou. Você entendeu isso? Mas quem tem os olhos fixos na ressurreição, enxerga o pecado pelo que ele realmente é. Uma troca burra. Uma péssima escolha, sempre. Versículo 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Mais uma vez, como cantamos, Cristo morreu uma vez só, e isso é suficiente. Isso é decisivo, cara. E por duas razões. Primeira, porque garante a permanência da nossa salvação. Se Cristo pudesse morrer novamente, a nossa redenção estaria em risco. Mas ele ressuscitou para nunca mais morrer. E isso significa que a obra que ele realizou é definitiva e eterna. E segundo, garante a nossa ressurreição futura. Como nosso representante que Cristo é, ele ressuscitou e permanece vivo para sempre. Nós, unidos a ele, também estaremos unidos e nunca mais estaremos debaixo do poder escravizante do pecado. Acabou. Morte e pecado não é mais uma realidade que pode tocar a vida de alguém que está unido a Cristo. Você nasce para uma vida eterna com Ele. Você nunca mais pode dizer um dia da sua vida que você está desamparado. Não existe essa possibilidade. Uma vez unido a Cristo, é unido a Cristo para sempre. Porque Deus odeia o divórcio. A ressurreição de Cristo não é apenas uma doutrina para a gente celebrar a Páscoa. A ressurreição de Cristo é o fundamento inabalável de toda a vida cristã, cara. Toda a nossa vida ela precisa ser baseada na ressurreição de Cristo. E no versículo 10, o apóstolo continua declarando: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. De quem o apóstolo está falando aqui nesse versículo, gente? De quem ele está falando? Vocês estão comigo? Vocês estão lendo o texto? Lê o versículo 9 de novo aí, por favor. Abre o 9 aí, Brunão. Sabemos que, havendo quem? Quem é o sujeito? Ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Versículo 10.
Pois quanto a ter morrido, quem morrido? De uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Como assim, Léo? Cristo morreu para o pecado? Porque o que ele levou na cruz? Os nossos pecados. Só que ele morre para o pecado. E aí, quando você é unido a ele na morte, na cruz, você morre para quem? Para o pecado. Paulo, ele está chegando aqui nesse momento podemos dizer assim, ao coração teológico de tudo que ele construiu até agora, até esse momento. São 2 frases curtas, mas cada uma delas carregando um peso enorme, né? Que é de uma vez para sempre, a morte de Cristo pelo pecado não é um evento repetível. Não foi o primeiro de uma série, foi definitiva, é completo, é algo irreparável, irrepetível. Né? A obra está concluída, o sacrifício não se repete porque não precisa se repetir. Foi suficiente. John MacArthur disse que a vitória sobre o pecado não é conquistada, é apropriada. Cristo não vai à cruz sempre que pecamos. A obra está finalizada. Versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí, tá vendo? Agora virou pra gente. Antes ele estava falando de Cristo. Aí fala assim, agora vocês. Então, vocês estão juntos, hein? Você pode olhar para Cristo e falar assim, estamos juntos. Estamos juntos. Você percebeu que aqui nesse versículo 11, para quem está prestando atenção na leitura ali de cada capítulo, agora é a primeira palavra de exortação que o apóstolo está falando diretamente para nós. É só agora no capítulo 6, até alcançarmos esse 11º versículo do capítulo 6, foi tudo doutrina pura. Ele estava só fundamentando, ensinando, falando, justificação é isso aqui, santificação é isso aqui, tal. Aí chega agora, ele traz essa palavra de exortação. Depois de 3 versículos que começaram aqui nesse capítulo com sabendo, agora ele diz, considerem-se. Conhecer os fatos não é suficiente. É preciso contar com eles como verdadeiro. Em outras palavras, ele está dizendo assim, isso tudo que eu falei até agora tem que ser verdade para você. Não adianta só você falar que sabe, não, sabe? Não é aquela coisa assim que está aqui, está aqui. É assim, tem que cair para cá, Tem que descer para o coração. Ele está falando, você tem que se considerar. Considere-se. Não é só falar assim, Cristo morreu pelos meus pecados. Tá, mas você está morto. Você morreu com Ele. E agora ressuscitou para uma nova vida. Então você está se considerando. Essa palavra considere-se aqui, gente, tem um peso muito grande dentro daquilo que Paulo está trazendo para nós nessa palavra. Conhecer os fatos não é suficiente. Considerar, que ele está dizendo aqui, não é fingir. Não é pensamento positivo. Não é, eu acho que talvez seja assim. Não, é ter certeza. Sabe a pessoa que tem alergia a camarão? Alguém aqui tem alergia a camarão, gente? Algumas pessoas. Que pena. Gente, alergia a camarão, a pessoa que tem alergia, se comer, ela vai, dando sinais, no corpo ali. O corpo fica empolado, a garganta fecha. Gui? A garganta fecha. Mateus também acontece isso? Fica todo empolado, coçando, começa a coçar. E essa pessoa, então, que tem alergia a camarão e que já passou pelos efeitos que se sucedem, a comer um camarão ali, ela já sabe assim, cara, não posso comer camarão porque vai dar ruim. Se eu comer camarão, a coisa vai ficar feia. Então, se eu perguntar aqui, por exemplo, para o Mateus ou para o Gui,
você se considera alérgico a camarão? O que vocês vão responder? Hã? Com certeza. Quer nem sentir o cheiro, né? Quer nem chegar perto. Por quê? Porque vai fazer mal para ele. Esse considere-se que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, precisa ter esse mesmo peso para nós. É falar assim, cara, você sabe que pecado tem problema? Sabe que o pecado faz mal? Sabe que o pecado não é bom para você? Que você tem alergia, ou que você deveria ter alergia ao pecado? Fala assim, cara, com certeza. E eu não quero nem chegar perto. Porque eu sei que vai dar ruim para mim. Eu sei que se eu me envolver com ele, vai me fazer mal, cara. Enquanto eu meditava sobre isso, eu até pensei assim, pô, Senhor, o pecado ele podia ter algumas reações assim, no nosso corpo, a gente pelo menos, né? Assim, cara, não, eu sei que... Porque às vezes a pessoa tem só na cabeça, eu sei que não pode. Mas eu vou fazer, porque aparentemente não acontece nada mesmo, né? Só que acontece. Só que é bem pior do que uma alergia a camarão. E aí, às vezes, a pessoa que tem qualquer tipo de alergia, ela não vai chegar perto. Porque ela sabe, ela sentiu as consequências daquilo que faz mal para ela. Então, ela não quer contato com aquilo. Por quê? Porque ela não quer ficar mal. Né? Pode proporcionar o prazer que for. Nossa, eu amo o camarão, porque eu já comi, eu senti aquele ali, nosso camarão fritinho ali e tal. Nossa, é uma delícia, mas eu não posso. Imagina esse mesmo entendimento com relação ao pecado. Cara, minha carne ama o pecado. Porque em algum momento na vida ela já experimentou e ela sabe que aquilo proporciona um prazer, que no momento ali é maravilhoso, mas eu não posso. Eu não quero ter relações. Por quê? Porque me faz mal, cara. Me faz mal. Você age com base naquilo que você sabe que é verdade. Independente do que você sente no momento. O teólogo F.F. Bruce, ele disse assim, esse não é um jogo de vamos fingir. Os crentes devem se considerar como o que Deus de fato os fez. Estão comigo, gente? Galera do soninho aí, fica em pé. Que aí vai te ajudar a você conseguir receber uma palavra como essa. Não perca para ele, cara. Não perca. Você se considera morto para o pecado? Será que você vive como se tivesse essa alergia? O verbo aqui, ele está no imperativo, né, no presente, no grego, o que significa que ela não é uma decisão tomada uma vez, mas ela é uma postura que precisa ser mantida continuamente. Continue se considerando morto para o pecado. Sabe esse considere-se? É todo dia, cara. Todo dia. Continue se considerando morto para o pecado. Continue se considerando vivo para Deus. Continue se considerando morto para o pecado. Continue se considerando vivo para Deus. Isso implica que a tendência natural, ela é oposta. A tendência é esquecer de quem nós somos. Voltar a nos ver como escravos. Agir como se a morte de Cristo não tivesse mudado nada. Por isso, Paulo ordena que mantenhamos essa visão de forma ativa e deliberada. Continuem. Mantenha esse tipo de comportamento. Cair em pecado é esquecer de quem você é. É não perceber que as algemas elas foram removidas. Perceba, considere-se, conte
com o que Deus diz ser verdade, não com o que você sente. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Esse portanto aqui é uma das palavras mais importantes do capítulo. Ela conecta tudo que veio antes com o que vem agora. Paulo ele não está inventando uma nova exigência. Ele está dizendo, à luz de tudo o que você já sabe sobre o que você é em Cristo, haja de acordo. Corresponda. A ordem, ela não vem antes da doutrina, ela emerge da doutrina. E o argumento é simples e direto. O pecado não reina mais sobre você. Então, pare de agir como se ele reinasse. Paulo ele não está pedindo que os crentes romanos alcancem um estado de perfeição, tá, gente? Essa palavra não é sobre perfeccionismo. Não é sobre isso. O que ele está fazendo aqui é que ele está dando uma proibição geral, válida para todo crente em todo momento. Não deixe o pecado ocupar o trono do seu corpo. Não deixe ele reinar. Porque o pecado ele vai tentar ocupar esse lugar. Ele vai bater a porta. Ele vai se apresentar como soberano. Mas o crente ele precisa lembrar, esse trono não é seu. Esse trono não é seu. Paulo é específico. O campo de batalha aqui é o corpo, que ele está dizendo. E Paulo está dizendo, não empreste seu corpo para isso. Um escravo, ele cede porque ele não tem escolha, cara. Ele tem que ceder. Agora, um filho, ele só cede quando ele esquece quem ele é. Paulo, ele está chamando o crente de volta à memória. Você não é escravo. O pecado não reina mais. Não lhe dê o que ele não tem direito de exigir. Versículo 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, Paulo, ele move do negativo para o positivo. Não basta parar, é preciso se apresentar. O crente, ele tem uma escolha real diante de si todos os dias. Apresentar-se ao pecado ou apresentar-se a Deus. Apresentar-se ao pecado é usar olhos, ouvidos, boca, mãos, pés, mente, vontade, como instrumentos, Quando Paulo usa essa palavra aqui, instrumentos, uma outra tradução possível para ela é armas. Não use o seu corpo como armas que fortaleçam, ou que fortalecem o pecado. E apresentar-se a Deus é colocar essas mesmas capacidades a serviço da vontade de Deus. Douglas J. Moo, ele afirma que Paulo nos diz para não apresentarmos nenhum de nossos membros e nenhuma parte de nosso corpo para ser usado pelo pecado como arma. Em vez disso, devemos apresentar todo o nosso ser como armas de justiça. E o campo de batalha é preciso, Como falamos aqui, Paulo usa o corpo como esse campo de batalha. Então, os olhos. O que você faz com os olhos? Cara, você escolhe o que você vai ver. Você pode escolher o que você quer ver. Ouvidos. Você escolhe o que você quer ouvir. Até as conversas. Você tem esse poder. Você pode escolher. A boca, você escolhe o que você vai dizer. As mãos, você escolhe o que você vai fazer. Os pés, você escolhe onde você vai, cara.
Você pode escolher onde você pisa. O coração, você escolhe o que amar. E a mente, você também escolhe o que você pensa, cara. Por isso que a palavra nos orienta assim, ó, pensa nas coisas do... Pensa. Escolha pensar naquilo que é eterno. Nenhuma faculdade humana é neutra. Cada uma, ela está sendo apresentada a um Senhor, ou ao pecado, ou a Deus. O pecado, ele não está morto. Mas o cristão, ele deve permanecer morto para o pecado. Tem um slide aí, Bruno, por favor, onde nós podemos visualizar o triplo inimigo do cristão. Aí nós temos o problema de um lado e a solução do outro, que é a resposta bíblica. Então, um desses inimigos, né, o primeiro ali, o mundo, que é a luxúria da carne, dos olhos, o orgulho da vida. E o que nós fazemos diante do mundo, né? Como um inimigo, nós fugimos. Do mundo, você foge. E da carne, que é a nossa natureza pecaminosa, você nega. E o diabo, que é o adversário que nos ronda, você resiste. Talvez seja útil colocar essa tabela aí na geladeira para a gente olhar para ela todo dia, assim. Porque existe uma resposta certa para cada tipo de inimigo. E você não pode embaralhar isso aí. Não é tipo... Ah, não, cara, a ordem dos fatores não altera... Não, altera sim. Porque da carne, você não foge, você nega. Do diabo... Você também não foge, você resiste, não é assim que a palavra nos orienta? E o mundo você não nega, porque você está no mundo, cara. Você não nega a realidade, mas você foge. Assim, opa, isso aqui não. Confundir essas respostas é perder a batalha antes de começar. Então você tem que saber como responder a cada um dos desafios que impõe a nossa vida, a nossa jornada cristã. E o último versículo aí dessa porção de hoje, o 14, o apóstolo vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então Paulo fecha a sessão com uma palavra de encorajamento. Não mais um imperativo, mas uma promessa. O pecado não terá domínio sobre vocês. Paulo, ele não está dizendo que o pecado vai parar de tentar. Ele está dizendo que o pecado não pode mais reinar como um senhor sobre a sua vida. A autoridade foi revogada, o trono foi derrubado. Então ele explica o porquê. E aqui está a chave para todo o argumento, que é: pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Viver sob a lei significa viver sob um sistema de exigências que revela o pecado, mas não tem poder para vencê-lo. A lei fala assim, ó, não faça. Não faça. Mas não dá força para você não fazer. Não dá força para você não lutar. Para você lutar. Ela acusa, ela condena, ela expõe. Satanás, ele usa a lei exatamente assim, para mostrar ao crente suas falhas e fazê-lo sentir que não há saída. Sabe quando você fala assim, mas isso eu não consigo, cara. É por isso que Paulo está falando assim, mas você não está debaixo da lei.
Eu não estou falando assim, cara, não faça com a sua própria força. Viver sob a graça significa viver sob uma autoridade completamente diferente. Não de exigência, mas de provisão. Não de condenação, mas de transformação. A graça, ela não apenas perdoa, ela habilita, cara. Paulo, ele começou o capítulo com uma pergunta provocativa. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E agora ele fecha com a resposta definitiva. Não como argumento, mas como promessa fundada na obra de Cristo. O pecado não terá domínio sobre você. Não porque você seja forte o suficiente para resistir, mas porque você não está mais no reino onde o pecado governa. Você está sob a graça. E a graça não apenas perdoa, a graça transforma, a graça muda, a graça educa, a graça te faz alguém novo, a graça te permite viver a vida que você não podia viver antes. A graça habilita. A graça te habilita. Fomos transferidos pelo Espírito Santo de um reino para outro. Você não é mais a pessoa que você costumava ser. Talvez você se sinta ainda muito amarrado ao pecado. E saiba, meu irmão, isso não é falta de força de vontade. Falta de força é a mentira que Satanás tenta plantar na sua mente e te faz declarar, mas eu não tenho força, eu não consigo. Declarações assim te fazem esquecer do seu lugar nessa luta. Esse não é o seu lugar nessa luta. Não é. Muita gente vive atolado no pecado, não por falta de força, mas por falta da compreensão de quem é em Cristo, cara. Da sua posição em Cristo. Da falta de reflexão em quem você é. Pense agora mesmo em quem Cristo te fez, cara. Em qual lugar que Ele te colocou. Para onde Ele te transportou. Talvez o que nos falta é reflexão, cara. É refletir um pouco a respeito de quem nós somos. Qual é a verdade de Deus sobre a minha pessoa. E regozijo, sabe? Se alegre em quem você é. Se alegra em quem Deus te fez. E desfrute de viver uma vida nova, cara. Ei! Você é livre para viver uma vida nova. Você não é escravo do pecado, cara. O pecado não te domina. O pecado não tem mais força sobre a sua vida. Você pode dizer não. Seja empoderado pelo Espírito essa manhã. Que o poder de Deus flua nesse lugar e penetre no seu interior para você de fato experimentar de uma nova vida. Não como um peso, mas com alegria. Ei! Oh, Deus. Eu queria te ajudar para encerrar. Abre o outro slide para mim, Bruno. Tim Keller, ao comentar sobre esse trecho, ele traz para nós 3 pontos que ele diz assim, ó, isso aqui você tem que saber, lembrar e pensar. Então guarda isso com você, para que você saiba, para que você lembre e para que você pense todos os dias dessa sua jornada.
E a primeira coisa é: fui comprado com o sangue de Cristo. Se nos lembrarmos disso, não agiremos como se nós pertencêssemos a nós mesmos. Nós devemos a Jesus Cristo nossa vida, nossa salvação, e nós não podemos viver ignorando a sua vontade. Segundo, você foi liberto do domínio do pecado. Isso significa que o Espírito de Deus, ele está dentro de nós, e embora o pecado possa parecer poderoso demais para que lhe ofereçamos resistência, não é esse o caso. Somos filhos de Deus e podemos exercitar nossa autoridade sobre os nossos desejos pecaminosos. Você foi liberto. E mais um: fui salvo por Cristo especificamente para que não pecasse. Cristo se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo exclusivamente seu, consagrado às boas obras. Todo sofrimento e tortura de Jesus tiveram esse propósito. Qualquer cristão que cede ao pecado, ele está se esquecendo disso. Deveríamos sempre nos perguntar: sujarei o coração que Cristo morreu para lavar? Menosprezarei o propósito da sua dor? Frustrarei o objetivo do sofrimento do Filho de Deus? Paulo parece estar dizendo que se você é capaz de enxergar essas coisas, pensar nelas e ainda pecar, você está demonstrando que você não entendeu o Evangelho ainda. Que a sua velha natureza, talvez ela ainda não tenha sido crucificada. Que ainda pensa na vida e a encara do jeito antigo. Jesus, ele morreu por nós, a fim de que nós não pecássemos. Não somos apenas perdoados por causa da cruz. Nós fomos mudados. A cruz tem poder para nos mudar completamente e nos libertar de todo pecado. Que o nosso bom Deus, através da poderosa obra do Espírito Santo, te conduza por esse caminho. Morto para o pecado, vivo para Deus. Você pode repetir isso? Morto para o pecado, vivo para Deus. Morto para o pecado, vivo para Deus. Deus abençoe a sua vida, irmão.